Então, a gente vai falar da teoria Yin e Yang. O que que é a teoria Yin e Yang, gente? Nada mais, nada menos do que os opostos e complementares. Ponto. Se você pensar que Yin e Yang são os opostos e complementares, tudo é oposto e se complementa ao mesmo tempo. O alto só existe porque existe o baixo, o escuro só existe porque existe o claro, o céu só existe porque existe a terra, o homem só existe porque existe a mulher, e assim vai. Então, de maneira bem simples, teoria Yin e Yang são os opostos e complementares, tá? Ah, e a medicina chinesa, isso aqui ficou meio erradinho, enfim, mas ok, depois eu arrumo para mandar para vocês a apostila. Compreende que tudo no mundo é composto por uma energia positiva e negativa, pelo masculino e pelo feminino, e que tudo no mundo é composto por matéria física, físico, e energia. E a teoria Yin Yang é considerada nada mais, nada menos, como eu falei para vocês agora há pouco, a teoria dos opostos e complementares. Então, eu vou passar uma tabelinha aqui para vocês, que isso vai ficar mais claro. Então, observe essa tabelinha. O Yin, opa, volta. O Yin é o feminino, é côncavo, tem uma cava, é Yin. O Yang é masculino, é convexo e um acopla no outro. Gente, isso aqui lembra algo sexual. Sim, o sexo também é sagrado, tá? Nós viemos através dessa energia do masculino com o feminino, mas a nossa cultura muitas vezes faz a gente ter uma visão distorcida disso, como se isso fosse sujo e não é. Olha que lindo! O yin é côncavo, tem uma cava, o yang é convexo e um fica exatamente acoplado no outro, fazendo com que tudo venha a nascer. O masculino e o feminino se completam. Eles são opostos, mas eles se complementam. Olha que lindo! E a vida é assim. O positivo e o negativo, tá? O passivo e o ativo. Então, se eu pensar no negativo, o negativo é o yin, positivo é o yang. Se eu pensar no ativo e no passivo, o passivo é o côncavo, é o que recebe, é passivo, o passivo recebe. O yang, que é o que dá, é ativo. Todos nós, homens e mulheres, temos energia yin e yang. Todos nós, sem exceção. Mas homem não tem energia yin. Tem sim. E mulher tem energia yang. Qual é o problema? Quando a mulher está com uma energia mais yang e o homem com energia mais yin. O que seria o ideal? O homem com a energia levemente mais yang e a mulher com energia levemente mais yin. Não é nem muito yin, nem muito yang. É o caminho do meio. Mas o homem levemente mais yang e a mulher levemente mais yin. O que a gente vê hoje em dia? Uma mulher muito yang. Eu sempre fui muito yang. Eu ainda sou muito yang. Mas hoje, num relacionamento, eu aprendi a dar espaço para o homem. Coisa que com o meu yang mega aflorado lá em cima, antes eu não dava, né? Porque imagina, eu sou ativa, eu faço e aconteço. O que que a gente gera com isso? Um desequilíbrio. Porque para haver equilíbrio, precisa estar no caminho do meio. É legal, né, que a gente começa a compreender isso. Eu, pelo menos, acho o máximo, assim. Tá? O yin é noite. É noite. O yang é dia. O dia só existe porque existe a noite, e a noite só existe porque existe o dia. Enquanto em uma parte do planeta é dia, na outra parte é noite. Depois muda. Exceto em alguns países aí mais distantes, que o negócio tá meio bagunçado. Mas, enfim, um só existe porque existe o outro. O yin é inverno. Tanto que na medicina chinesa a gente fala que aquela pessoa que é mais friorenta, ela é mais yin. Ela tem o yin mais exacerbado. Enquanto aquela que ela é mais calorenta, ela é mais yang.
Por quê? Porque ela tem mais calor. O Yang é calor, o Yang é fogo, tá? E isso serve para tudo, o alto e o baixo. O alto é Yang, o baixo é Yin. O alto é céu, baixo é terra. Ai, mas professora, se você está falando de Yin e de Yang, é porque um é maior que o outro. Não, são opostos e complementares. É necessário que ambos existam, que eles se comuniquem, que eles se interliguem. Então, não tem um é mais, outro é menos. Tudo importante, é tudo igualmente importante, tá? Ah, o sol, energia do sol. A energia do Sol é uma energia mais Yang. E a Lua? Uma energia mais Yin. Tanto que a gente fala que a Lua está conectada diretamente às mulheres, e está mesmo, gente. Não sei se vocês já chegaram a estudar isso alguma vez, mas os nossos ciclos menstruais, eles vão de acordo com a Lua. Olha que lindo, tá? É, Não dá para entrar aqui, porque, enfim, é um assunto mais complexo, mas a fase lunar que eu menstruo diz, inclusive, como vai ser a minha menstruação. Se é uma lua nova, se é uma lua crescente, se é uma lua cheia, tá tudo conectado, tá bom? Dúvidas aqui com relação ao Yin e ao Yang? Não? Muito bem. Com isso, gente, a gente vê que tudo está conectado, que sim, temos uma bio-vida, eletricidade, e somos compostos, sim, por essa bioeletricidade humana. O nosso corpo é constituído 70% por líquidos, algumas regiões até mais. E o que o líquido é? Um excelente condutor de energia. Tanto que, se eu coloco, meu corpo é constituído mais da metade por líquidos. Se eu coloco a mão na tomada, o que que vai acontecer? Se eu coloco ali o dedinho, isso não é muito legal, né, gente? É claro que muitas vezes tem que estar ali. Hoje em dia as tomadas não são mais assim, mas antigamente, infelizmente, eram, né? A gente corria risco, hoje em dia a gente não corre mais esse risco. Mas o que acontece? A energia, ela passa por esse condutor. Quem aqui já tomou choque na porta da geladeira? Ou quem aqui já tomou choque na porta do carro? Por quê? Porque nós estamos trocando energia com o meio, porque o nosso corpo, mais 70% constituído aí por líquidos, que é um excelente condutor de energia. Gosto muito dessa imagem, espero que vocês gostem. Essa imagem traz o taoísmo, né? Aquele que não sabe o que procura, não dá valor ao que encontra. Aquele que não sabe o que procura, não dá valor ao que encontra. Muitas vezes, gente, o que a gente faz? Fica esperando os grandes milagres, sem se dar conta aos pequenos milagres que acontecem todos os dias. A gente tem tantos motivos para agradecer, mesmo nos perrengues. Acho que eu já comentei com vocês, com a Adri, eu não lembro se já comentei na sala, né? Mas com a Josi aqui, eu acho que eu já comentei na turma aqui. Eu tive uma depressão muito séria o ano passado, muito séria mesmo. Ela, nossa, professora, como você teve essa depressão, gente? Depressão é depressão, vem, mostra o que tem que mostrar e vai embora. Graças a Deus foi embora, né? Ainda tem alguns resquícios em alguns momentos, mas assim, tô muito melhor. Mas por que que eu tive essa depressão tão séria o ano passado? Tive problemas financeiros muito sérios, tive alguns vários problemas bem delicados, ok? No meio da pandemia fui atingida, mas ok, veio o aprendizado, porque eu precisava aprender muitas coisas. Gente, eu já estava no autoconhecimento há anos, né? Meu filho mais velho vai fazer 30 anos. Quando ele tinha um aninho, eu fui para o autoconhecimento, me afastei 10 anos, depois voltei. E agora estou há muitos anos continuamente no autoconhecimento, são 17 anos. Só que eu não tinha aprendido determinadas coisas ainda. Aí você fala, ai, as coisas acontecem por acaso. Nada acontece por acaso, né? E quando a gente olha isso, a gente começa a dar valor. Começa a dar valor, inclusive, aos desafios, que é por isso que eu toquei nesse assunto. Não que eu deva querer viver no sofrimento,
Mas se ele vier, o que você está trazendo de aprendizado para mim? O que que eu preciso aprender com isso? Né? Então, a gente observar que tudo tem um porquê. E valorizar tudo o que nos acontece, inclusive pequenas coisas que passariam despercebidos. Com certeza estão trazendo grandes aprendizados, tá bom? Dúvidas, aflições, angústias? Não? Muito bom. E aí a gente vai falar dos 5 elementos. Gente, quem são os 5 elementos? A gente tem o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. E esses 5 elementos, eles são importantíssimos. A gente vai ver nessa tabelinha aqui a importância desses 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Qual é a emoção do fogo? Alegria. Ai, mas alegria é bom. Depende. Depende. Porque se é uma alegria muito eufórica, que aí já não é nem uma alegria, é uma euforia, significa que tem um desequilíbrio. Até na alegria tem que ter equilíbrio, gente. E a medicina chinesa nos traz isso. Eu, Jacira, acho que eu já contei isso aqui em aula para a turma da Josi, também não lembro se eu já contei para a turma da Dri, que eu acabo dando menos aula, né? Eu falo que eu dei mais aula para a Josi do que para a Dri. É, porque na pós são muitos professores, na formação é só eu de professora, né, Josi? E aí lá na pós a gente tem vários professores, enfim. Mas acredito que aqui eu já tenha comentado sobre isso com vocês, né? Sobre essa questão, antigamente, eu gosto de trazer exemplos meus, porque são exemplos reais, tá? E vocês vejam e se encaixam para vocês em alguns momentos. Eu sempre fui animada, gente. Eu sou animada até hoje, eu amo. Eu sou essa pessoa mais animada, mais para cima. Que bom, obrigada, Senhor. Agradeço. Mas antigamente, quando eu estava lá no início do meu autoconhecimento, conhecimento de mim mesma, eu não conseguia parar para olhar para a tristeza. Ai, mas a gente tem que parar para olhar para a tristeza? Tudo aquilo que eu não olho e vou jogando para debaixo do tapete só aumenta. Assistam quem ainda não assistiu, quem assistiu, assista novamente o filme Divertidamente. O filme Divertidamente, ele mostra exatamente isso. O que que acontecia com a menininha enquanto a tristeza era ignorada? Tudo desmoronava. Isso não significa, gente, que eu precise viver na tristeza, pelo contrário, mas se ela vier, é olhar para ela e falar: neguinha, o que você está me trazendo de aprendizado? Né? Então, antigamente eu não olhava para isso, né? Porque como eu sempre tive esse jeito mais assim, né? Imagina. Até que um dia, num retiro, o cara, enviado de Deus, né? Virou para mim e falou: até quando você vai ignorar isso que você está sentindo? Cara, quando ele falou aquilo, eu desmoronei, né? Mas eu chorei a vida. Por quê? Porque eu achava que para sobreviver eu tinha que ficar só na alegria, que não era uma alegria, era uma euforia, tinha um desequilíbrio, tá? Então, eu gosto de trazer histórias reais porque eu acho que a gente se conecta, né? E a gente vai vendo aí que para cuidar do outro eu preciso cuidar de quem, de quem, de quem primeiro? De mim, né? Porque assim como o outro, nós somos seres humanos. E quem tem o dom de cuidar do outro, e vocês, esteticistas, dentistas, têm muito esse dom, muitas vezes a gente faz o quê? Se negligencia. Para com isso, parou, né? Vamos olhar para a gente, vamos se cuidar, vamos se acolher e vamos se amar, tá bom? Então, muito bem, voltando lá no fogo, elemento, fogo, emoção, alegria. Que se tiver ok, harmonizada ali, ótimo. Se tiver na euforia, é um desequilíbrio, precisa ser tratado. E a gente vai tratar, inclusive, através da acupuntura estética com alguns pontinhos, tá? Não é a sistêmica. A sistêmica a gente iria além para tratar essa questão emocional de uma outra forma, tá? Mas a gente vai olhar a pessoa emocionalmente também na acupuntura estética e vai ver como a gente pode ajudá-la. Através da ventosa, porque sim, vocês vão aprender ventosa terapia também, tá? Que é muito bacana. E a Josi já faz aurículo, né? Que é bem legal. E eu vou trazer algumas coisas de aurículo aqui para vocês também, para que a gente possa trabalhar aí com a auriculoterapia, que é bem bacana também. Qual é o sabor do elemento fogo? É o amargo.
Significa que a pessoa do elemento fogo, quando esse fogo está exacerbado ou está faltando fogo, a pessoa precisa do sabor amargo para quê? Para suprir suas necessidades, tá? Para equilibrar o elemento fogo. Qual é o órgão? Coração. Alguém aqui, vocês, em algum momento, já tiveram angústia? O que que é angústia? Aquela coisa que parece que o coração vai sair pela boca. Comigo já aconteceu várias vezes. O que que isso mostra, gente? Energeticamente, eu estou desequilibrada. Porque não era para a gente sentir isso. Daquela coisa que parece que o coração vai sair pela boca. Se isso está acontecendo, é porque emocionalmente eu estou desequilibrada. Quem sente? Coração. Muitas vezes, quando a gente está muito agitado e parece que o coração vai sair pela boca, se a gente parar e se olhar no espelho, a gente está ruborizada. Porque a cor do fogo é vermelho. Então, até a pele sente, ruboriza, fica vermelha. A víscera, tá? Órgão, quando eu falo de órgão, o zang, tá? Quando eu falo de víscera, o fu, zang fu, pela medicina chinesa, é o intestino delgado. Um é acoplado do outro, um está ligado ao outro, na medicina chinesa energeticamente. O sentido é o tato, o tecido é o pericárdio, né? Que reveste ali o coração, o sistema circulatório e a estação é o verão. Geralmente, uma pessoa que tem excesso de fogo é uma pessoa muito calorenta. É uma pessoa que no verão, muito provavelmente, ela não vai se sentir muito bem. Então, inclusive isso, gente, vocês vão ver na anamnese de vocês. Vocês vão ver que a anamnese de vocês, que vocês vão desenvolver, porque eu vou dar ideias de como fazer. Vocês vão fazer perguntinhas que na estética básica a gente não fazia. Básica não, não gosto desse nome, né, gente? Na estética convencional, tradicional, tá? Porque não é básica. Se a gente pegar a estética avançada, ela não é básica. Enfim, tem muita coisa ali que eu mesma não faço e vocês sabem disso. Então é linda, é maravilhosa. Mas quando a gente olha para a acupuntura, você fala, gente, que interessante, porque aí a gente consegue olhar e tratar o todo. Elemento terra, tem a cor mais alaranjada, amarelada. Emoção é preocupação. Vocês vão ver isso lá no bônus diagnóstico pela língua que eu vou enviar para vocês. Tem, tá? Essa questão. A preocupação, gente, é a pré-ocupação, é excesso de futuro. Eu estou muito preocupada com amanhã. Eu nem espero as coisas acontecerem, eu já estou lá pensando o que vai ser, não sei, eu fico numa autocobrança absurda, achando que pode ser que lá na frente, não sei quando, algo dê errado. Gente, o que que eu recomendo e é o que eu procuro fazer para mim, porque eu também sempre tive excesso de preocupação. Imagina, eu casei com 15 anos. Imagina uma pessoa que casa com 15 anos que não vai ter excesso de preocupação, né, gente? Imagina, com 16 já era mãe. É claro que a gente vai ter um excesso de preocupação. Respira, respira. Tem um livro que, inclusive, eu recomendo para vocês e que vocês vão poder prescrever. Gente, eu falo que é prescrever mesmo para o paciente, que chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Tá? É um livro que eu recomendo que vocês leiam, principalmente quem vive com muita preocupação, né, excesso de futuro, e que vocês podem indicar para as pacientes de vocês, tá bom? Qual é o alimento? É doce. Quando eu desgasto muito o meu estômago, porque o elemento é a víscera, tá? É o estômago, estão vendo aqui, a víscera é o estômago. Quando eu desgasto muito a energia do meu estômago, eu preciso repor essa energia com o quê? Com um sabor doce. Então, observe em quais momentos vocês precisam do doce. Será que eu, Josi? Será que eu, Adriana? Será que eu, Jacira? Será que eu, Vanessa? Será que eu, Irene? Qual o alimento que eu preciso mais? O doce, o salgado, o amargo, o picante? Esse elemento que vocês mais precisam, esse sabor que vocês mais precisam, mostra onde está o desequilíbrio de vocês, o maior, tá? Eu, Jacira. Eu preciso muito do salgado, muito. Eu não consigo comer um doce se eu não comer um salgado, mas eu preciso do doce logo depois. A Adriana, que já almoçou comigo várias vezes, a Josi também, sabe disso, né? Enfim, claro, a gente vai trabalhando. Hoje eu sou menos preocupada do que eu era antes, mas ainda vibro aí por conta de
excesso de responsabilidade, né? Órgão, baço. Baço é acoplado de estômago. O órgão é baço, a víscera é estômago. Sentido é o paladar. Tecido é o conjuntivo. Sistema é o digestório, é claro. Baço e estômago. Se pensar em estômago, estou pensando em digestão dos alimentos, tá? E a estação, o que que é canícula, né, gente? Canícula. Você deve pensar que é canícula. Mas a canícula é uma transição, tá? Entre uma estação e outra. E aí eles não têm nome para colocar, eles inventam de colocar canícula, tá? É quando a gente tem uma transição, tá bom? É um período em que se encontra ali uma maior conjunção com o Sol. Se a gente estudar xamanismo, eu já estudei xamanismo, mas eu não entendi muito não, tá, gente? É o dia onde o Sol tá mais longo, tem toda uma questão energética, enfim, eu falo todas as medicinas se comunicam, tá bom? Muito bem. Dúvidas, aflições, angústias aqui? Aqui é para vocês começarem a entender os 5 elementos, tá, gente? Começarem. Metal. A emoção que adoece, metal, que está acoplada a metal, que na verdade ela adoece pulmão, que é o órgão do metal, é a tristeza. E o pulmão, assim como o elemento metal, ele está ligado a algo que a gente trabalha diretamente na estética, que é a pele. Ó, tecido, epiderme, tá? Então, é um elemento que a gente vai olhar bastante, a gente vai olhar para todo, mas a gente vai olhar muito para esse tecido, tá? Epiderme, porque na estética a gente trabalha diretamente sobre ele. A gente trabalha em nível dérmico, hipodérmico também, mas a gente trabalha muito sobre nível epiderme, tá? Então a emoção do metal é tristeza, o sabor é picante. Geralmente uma pessoa que está numa tristeza muito profunda, gente, reconhecido ou não. Lembra que eu tinha uma tristeza profunda lá atrás e eu não reconhecia, ficava só na euforia, enfim. Essa pessoa muitas vezes ela vai precisar do quê? Do sabor picante para poder suprir essa energia que está com um desgaste maior. O órgão do metal é o pulmão e a víscera, órgão, pulmão, víscera, intestino grosso. Observe, gente, é muito legal a gente observar para entender o que é órgão, o que é víscera. O órgão ele sempre vai ser oco. A víscera sempre vai ter um buraco, tá? Sempre vai ser algo que tem uma parte oca, tá? Uma parte vazia, enquanto o órgão vai ser maciço, tá? O órgão, ele é maciço, o órgão, ele é, se a gente pensar no coração, no baço, no pulmão, ele é maciço, tá? Não tem espaço. Se a gente pensar em intestino delgado, grosso, estômago, passa fluidos por dentro dele, tá? Então, todo fu é um órgão, uma víscera, onde passa fluidos. O sentido, o olfato, o tecido epiderme, o sistema respiratório, tanto que uma pessoa que está muitas vezes vibrando muito da tristeza, ela vai ter alguma questão aí voltada ao sistema respiratório, tá? E a estação é o outono. Vamos lá, deixar aqui que fica mais fácil. Elemento água. A emoção é o medo. Uma pessoa que está vibrando muito no medo, e o medo é o mais difícil da pessoa reconhecer. Por quê? Muitas vezes fala, se eu reconheço que eu tenho medo, eu reconheço que eu sou fraca, eu reconheço a minha vulnerabilidade. Aí eu indico outro livro. Vou falar muito de livros aqui para vocês, porque vocês vão prescrever mesmo como parte do tratamento, muitas vezes, para os pacientes, que é a coragem de ser imperfeito. A gente não assume muitas vezes a coragem de ser imperfeito, só que nós somos imperfeitos, tá? Ninguém é perfeito e precisa ser perfeito o tempo todo. A gente não precisa usar aquela capa de super-heroína, porque ela é muito pesada. Então, a gente precisa aprender, inclusive, a tirar essa capa, reconhecer o nosso valor, sim, porque todas nós somos maravilhosas naquilo que a gente faz. A gente vem com uma missão, cara, e cada uma tem a sua, tá? Mas a gente não precisa vestir aquela capa da super-heroína o tempo todo, porque aquilo é pesado.
E tirar isso, reconhecendo os pontos fracos, que todo mundo tem pontos fortes e pontos a melhorar, torna a vida mais leve, tá bom? E o medo, muitas vezes, é uma das emoções mais difíceis da pessoa reconhecer. E quem está vibrando muito no medo, seja medo de não pagar as contas, seja medo da traição, seja medo, qualquer tipo de medo, tá, gente? Medo. Essa pessoa vai ter problemas no trato urinário, problemas no sistema urinário, como infecção urinária, como de repetição, tá? Como é, até insuficiência renal. Uma vez eu estava dando essa aula, e aí a aluna, professora, mas eu não tenho medo, eu tenho tantas infecções urinárias. Aí eu falei, então vamos lá, né? O que que vocês vão fazer na anamnese integrativa? Vocês vão fazendo perguntas. Por isso que a anamnese na estética integrativa não é anamnese feita em 10 minutos nem em 20. É em 1 hora e meia, tá? Porque aí vocês conseguem tratar de forma mais efetiva. E aí, conversando com ela, ela falou, eu tenho claustrofobia. Você tem o quê? Claustrofobia. O que que é claustrofobia? É medo. E por que a claustrofobia existe? Claustrofobia, medo de lugar fechado. É um trauma que foi gerado e muitas vezes intraútero. Nossa, mas eu carrego memória intraútero? Todos nós carregamos. Desde o momento que a gente era um zigoto, um embriãozinho unicelular, formado somente por uma célula, composta ali pelo espermatozoide do papai e pelo óvulo da mamãe. A gente já tem memória. Na verdade, a gente tem desde antes, tá? E muitas vezes a claustrofobia é gerada ali, naquele momento, ok. Cenas dos próximos capítulos, porque isso aqui entraria para uma terapia mais profunda. Mas observa que essa aluna, ela, não, eu não tenho medo, mas eu tenho infecção urinária contínua. Num dado momento, ela falou, eu tenho claustrofobia? Claustrofobia é medo, tá? O que que a gente precisa fazer para melhorar essa questão dela com relação à infecção urinária de repetição? Tratar o medo. E como eu trato o medo? Tem diversas técnicas. A acupuntura ajuda, ajuda muito, porque a gente vai tratar quem, ó, rim. A gente vai tratar meridiano de rim. Assim como a pessoa que está vibrando muito na tristeza, meridiano de pulmão. Assim como quem está muito preocupada, meridiano de baço e de estômago. A medicina chinesa é muito sábia, tá bom? Muito bem. Então, o órgão rim, a víscera, a bexiga. Sentido, a audição, tecido ósseo. Uma pessoa que muitas vezes vai ter algum desgaste ósseo também, se tiver alguma alteração aqui nesse elemento água. Sistema, tá? Urinário, estação inverno. Geralmente é uma pessoa mais friorenta, mas em alguns momentos pode ser mais calorenta. Por quê, gente? Nós somos um todo, bom? Madeira, madeira. Emoção, irritabilidade. O órgão é o fígado. Aí eu pergunto para vocês: será que é uma pessoa estressada, irritada, que leva ao adoecimento do fígado ou é o fígado alterado que leva à irritabilidade? Pensem aí. Não precisa nem me responder, mas pensem aí o que que vocês acham. É a emoção que leva ao adoecimento do órgão. É a emoção medo que leva ao adoecimento do rim, da bexiga. É a emoção tristeza que leva ao adoecimento do pulmão. É a emoção preocupação que leva ao adoecimento do estômago e por aí vai. Nós somos compostos por 7 corpos. Lá no meu canal no YouTube tem também. Faz tempo que eu não faço vídeo, a gente precisa voltar a fazer vídeo. Mas no meu canal no YouTube, tá? Tem a, tem essa tem um videozinho, tá? No qual eu falo dos 7 corpos. E nós somos compostos por 7 corpos. O primeiro a se formar é o espiritual. Eu não estou falando nada aqui de cunho religioso, gente. Tanto que independe da religião de cada um. Mas é o primeiro a se formar. Depois a gente tem o racional, que é o mental, o emocional, o energético, para depois ter o físico. Então, olha como está tudo conectado. Bom? Então, muito bem. O sabor do elemento madeira é o azedo. Então, uma pessoa que está muito irritada, ela vai
precisar, em alguns vários momentos, para diminuir essa irritação, o azedo. Mas o que ela faz muitas vezes, que está levando a essa irritação, é o excesso de preocupação. Ela come muito doce, isso pode aumentar a irritação. Gente, fitoterapia, tá? E dietoterapia chinesa. É algo que, se vocês ainda não fizeram, façam. Eu não faço, tá? A sessão, mas eu conheço pessoas maravilhosas que fazem. Caso vocês queiram algum dia fazer para vocês, tá? Eu conheço só o básico, mas tem profissionais especialistas na área. Órgão, fígado, víscera, vesícula biliar. Sentido é a visão. Eu, Jacira, lembra que eu falei que o ano passado, eu sempre fui uma pessoa mais agitada, então também sempre fui uma pessoa um pouco mais irritadinha, aquela coisa leoa, tá? A gente aprende a lidar com isso, que bom. Mas eu sempre fui ok. E até um ponto, maravilha, gente, porque a raiva, diferente do que a gente acha, e a gente carrega uma crença do tipo: menina não pode sentir raiva, menino não pode sentir tristeza. Gente, isso é desequilíbrio. Isso é crença que gera um desequilíbrio. Menina pode sim sentir raiva e a raiva se impulsiona, desde que ela não esteja num desequilíbrio. Menino pode sim sentir tristeza e tá tudo certo, desde que não esteja demais na tristeza. Então, observa como a gente carrega crenças do tipo: menina não sente raiva e menino não chora. Gente, são crenças limitantes que levam ao desgaste do masculino e do feminino, tá? Importante compreender isso. Então, ok, a menina pode sentir raiva? A menina pode, desde que sinta de maneira equilibrada. Porque eu não posso sentir raiva a ponto de querer sair por aí matando todo mundo. Quem aqui assistiu aquele filme Um Dia de Fúria? Alguém assistiu? Se não assistiu, assista. É um filme antigo, tá? Mas ele era um cara normal, tudo deu errado, ele saiu por aí matando Deus e o mundo. Será que em algum momento vocês já se viram assim? Eu já me vi. Não matei ninguém, tá, gente? Calma. Opa, mas eu me vi. Tinha um excesso do que ali, gente? De yang de fígado. Foi lá em cima. O calor do fígado, ó, explodiu. Inclusive, na medicina chinesa tem formas de, na hora, a gente resfriar isso. Maravilha. Como eu falei, tive toda essa questão emocional, a irritabilidade também foi lá nas alturas, tá? O que que aconteceu? Tudo bem, passei dos 40 já faz algum tempo, tá? Mas eu tinha 42, 43 e não precisava usar óculos ainda. Tive uma alteração visual enorme. Preciso voltar no oftalmo, porque assim, em pouco tempo a vista piorou super, tá? Mas por quê? Olha como tá ligado à madeira. O que que eu preciso fazer? Eu tô fazendo, tá, gente? Tô fazendo sessão de acupuntura 2 vezes por semana, tá? Acupuntura sistêmica. Quando não consigo ir duas, eu vou uma. Mas eu tô fazendo porque eu preciso, para equilibrar esse troço aí, tá bom? Mas eu comecei a ter essa alteração na visão. Será que a irritabilidade estava nas alturas? Tava. Tava conseguindo lidar com ela? Tava. Eu olhava para ela e falava: neguinho, o que tá me trazendo? Mas de qualquer forma, tava irritada, tá bom? Tecido muscular e articular, sistema digestório, e a estação é a primavera. Aqui vocês vão começar a ter uma introdução do que é isso. Porém, essa tabelinha é de suma importância, vocês vão receber a apostila. Eu recomendo que vocês tenham ela, inclusive, impressa, tá? Se vocês quiserem imprimir, encadernar, enfim, deixar junto com a pastinha de anamnese de vocês, é bem legal. Porque na anamnese de vocês, vocês não vão mais fazer uma anamnese básica, tá? Vocês vão fazer uma anamnese no qual vocês vão perguntar como a pessoa está emocionalmente. Olha, tristeza de 1 a 5, medo de 1 a 5, irritabilidade de 1 a 5, preocupação de 1 a 5. Lembrando que tem emoções que a pessoa reconhece, outras não, tá? Medo é uma que é bem difícil a pessoa reconhecer. Mas tenham isso na anamnese de vocês, tá bom? E aí tem a tabelinha, porque vocês com isso conseguem ajudar e já pensar em estratégia de tratamento, tá? Gente, ó, faltam 2 minutinhos para cair. A gente vai sair e vai entrar de novo. Dessa vez não vai travar, com a graça de Deus, tá? Mas porque a gente vai falar da acupuntura. É a última vez que a gente entra e às 10 a gente finaliza, tá? Tem meia hora ainda de aula, tá bom? Dúvidas, aflições, angústias? Não? Não? Então, maravilha. Vou fechar aqui.